Boa noite. O nosso tema de hoje vou trabalhar basicamente um breve resumo sobre a questão da mineração, o ciclo do ouro e abordar as revoltas nativistas na Bahia, em Minas Gerais. Bem, sobre a economia mineira, o início da exploração vai ser no final do século XVII, já. A descoberta do caminho para as minas e a descoberta do ouro vai ser feita pelos paulistas, né, os bandeirantes, e vai dar origem a um deslocamento maciço de habitantes para a região, né? Aquela região de São Paulo, Minas Gerais, norte de São Paulo, Minas, né? Perdão, de São Paulo e norte de Minas. Havia uns dois grupos rivais, né? Nessa questão da mineração, os paulistas, né? E os forasteiros, os emboabas, que sobrepujavam esses primeiros em último. No caso, os emboabas, que eram os imigrantes, né, de fora, portugueses e pessoas de outras regiões, eles superavam os paulistas em número de pessoas, né? Bem, a rivalidade entre esses dois grupos vai dar origem à chamada Guerra dos Emboabas, que vai durar 2 anos e vai terminar com a derrota dos paulistas, né? Depois disso, de serem expulsos das minas, os paulistas vão penetrar no Brasil Central, né, onde eles vão descobrir ouro nos territórios que hoje correspondem aos estados de Goiás e do Mato Grosso. Bem, desculpa, pessoal, porque eu não passei. Mas estão aqui os tópicos, né? Descoberta, a disputa entre paulistas e emboabas, essa primeira guerra de 1707 e 1709, que é chamada Guerra dos Emboabas, a entrada deles em Goiás e Mato Grosso, que é no caso dos paulistas, por consequência da perda de território com a guerra, e sobre a questão das chamadas lavras e faiscações, né? O que era a lavra? A lavra era uma grande extração, no caso geralmente feita por um minerador rico, né, com muitos escravos, e a faiscação era feita geralmente por mineradores de menor renda, pessoas pobres ou até mesmo escravos, que faziam isso no seu tempo livre ou libertos, né? E as duas formas básicas de exploração do ouro. Esse espalhamento desse ouro de aluviana, de fácil extração e rápido esgotamento, explica o fato de que, em geral, essa exploração aurífera vai ter um nível técnico bastante baixo, técnicas bastante rudimentares, tanto que depois da segunda metade do século XVIII, quando vai se tentar, né, uma melhoria técnica, vai haver grandes problemas para conseguir implantar isso, né, implantar mineração em montanhas, em serras, enfim. Geralmente, o, havia uma dificuldade de acesso às minas pela Bahia, né, que no caso era onde ficava ainda o governo, até 1763 ficou o governo, né? Então, havia uma dificuldade muito grande para acessar, né, essa região e, de modo que essa dificuldade fez com que as autoridades coloniais permitissem só a entrada de gado, né, justamente para impedir contrabando, né, de ouro e de outros materiais. Mas apesar dessas restrições, o comércio generalizado da Bahia com eles continuou na forma de contrabando, né? As principais consequências da formação dessa economia mineira vão ser a formação de um mercado interno e a urbanização de Minas, né? Sobre as intendências, né? A intendência de Minas era um órgão administrativo superior nessas regiões mineiras, cuja característica principal era de ser independente das autoridades coloniais. Ele se reportava diretamente ao rei, a Lisboa. Aqui uma gravura, né, do século XIX mostrando justamente essa inserção dos mineradores para Minas, né? Pessoal que ia geralmente de São Paulo, da Bahia,
adentrando em Minas para correr atrás da fortuna da mineração. A grande preocupação ao longo desse século XVIII vai ser realmente a questão do enfrentamento ao contrabando, né? A questão de que diferentemente das outras atividades econômicas da colônia, né, a mineração vai ser submetida a uma rigorosa disciplina e controle por parte da metrópole e as restrições vão atingir realmente um ponto culminante, né? Desde o século XVII já havia uma regulamentação com os chamados códigos mineiros, né, que, embora eles admitissem a livre exploração das minas, impunham uma fiscalização rigorosa que se centrava na cobrança do quinto, que era o 20% do ouro extraído. Com a descoberta no final do século XVII, a metrópole vai elaborar um novo código, que substitui os anteriores e vai perdurar até o final do período colonial, inclusive. O regimento do superintendente, guardas-mores e oficiais deputados para as minas do ouro, que é justamente em 1720. Em 1719, o governador de Minas, o Conde de Assumar, vai anunciar a instalação para o ano seguinte das casas de fundição. A notícia vai dar origem a vários boatos, né, e os mineradores se revoltarão em vários lugares. O governo de Minas, entretanto, contava com uma tropa recém-criada, né, chamados dragões, que, é, que imediatamente vai ser usada para sufocar essas rebeliões. Né. Em julho de 1720 vai ocorrer em Minas um levante orquestrado por grandes mineradores, ao qual vai aderir também setores populares, né, encabeçados pela figura do Filipe dos Santos. No processo, o movimento vai se radicalizar e vai acabar sendo controlado por essa última figura, né, o Filipe dos Santos. Provavelmente por sua sugestão, os revoltosos vão chegar a pensar em assassinar o governador e declarar a independência da capitania. Mais de 16 dias depois só da eclosão da revolta, o Conde de Assumar vai ocupar Vila Rica, novamente com 1.500 soldados, e vai pôr fim ao movimento. E o Filipe dos Santos vai terminar sendo executado. Né? 5 anos depois vão entrar finalmente em funcionamento as casas de fundição, né, em 1725. E para a coroa, as autoridades coloniais achavam que o único modo de evitar o contrabando e a sonegação era retirar o máximo possível de impostos das minas. Né? Sabe? Perdão. É, pronto. Sobre o distrito diamantino só, é, essa questão de que a opressão colonial vai se intensificar de uma forma bastante considerável, né, na mineração, já do ouro, mas nós temos que ressaltar também que a partir do final da primeira metade do século XVIII, você vai ter o início da exploração dos diamantes, né? A partir de 1730, mais ou menos. Né? Vai haver uma grande extração. Né? No início eles só pagavam um quinto, mas depois vai se alterar o regime para a chamada concessão em contrato. Né? E a questão vai ser, eles vão conceder toda a exploração do distrito, né, dos diamantes, que ficava em Minas, né, para um, um, um contratador particular, né, que vai receber essa concessão da coroa para explorar e etc. No governo do Marquês de Pombal, né, a extração vai ficar limitada ao distrito diamantino, que é a atual cidade de Diamantina região circundante, né, absolutamente isolado do resto da colônia. A administração era exercida pela Intendência dos Diamantes, né, o distrito intendente possuía poder virtualmente absoluto, incluindo poder de vida e morte sobre as pessoas. Né? Ninguém podia entrar ou sair do distrito sem a sua autorização. Um verdadeiro regime de terror, né, que vai ser criado para poder
diminuir o contrabando. Sobre o declínio da mineração, né? Esse cenário da economia no final do século XVIII. A partir da segunda metade do século, a atividade mineradora vai começar a declinar, com a interrupção das descobertas e o gradativo esgotamento das minas em operação. O predomínio do ouro de aluvião de fácil extração não requeria uma tecnologia avançada, né, sofisticada. Porém, à medida que esses depósitos aluvionais se esgotavam, era necessário passar para a exploração das rochas matrizes, aquilo que eu já falei anteriormente, né, que era quartzo, etc. Extremamente duras e que demandavam tecnologia com maior aperfeiçoamento, né? Chegando nesse ponto, a mineração vai começar realmente a decair. Os mineradores eles eram quase completamente ignorantes em relação às novas técnicas, né? Por falta de interesse e de capital também, o que vai selar o destino das minas, né? A atividade vai se manter, entretanto, porque a área de exploração é muito grande e as explorações, né, as minas foram conquistando essa região até que ela se exaurisse completamente no início do século XIX, né? A coroa se interessava o quinto mesmo. Assim, a partir de 1824, já na época do Brasil independente, né, vai se conceder o direito de prospecção a estrangeiros e recomeçavam a explorar com melhores recursos técnicos essa região mineradora, né. Sobre a questão do renascimento da agricultura, né, relacionando isso com a conjuntura internacional. A partir da decadência da mineração, na segunda metade do século XVIII, a agricultura exportadora voltou a ocupar posição de destaque na economia colonial, né? O fenômeno que vai ser chamado pelo Caio Prado Júnior, né, importante historiador do período, como o renascimento da agricultura. Mas não vai ser apenas o esgotamento das jazidas de mineração de ouro e diamante que vai explicar esse renascimento. Outros fatores têm que ser destacados também, né? O esgotamento do ouro ocorre no contexto de crise do antigo regime, motivada pelas profundas transformações na Europa, né? O renascimento agrícola está ligado, por um lado, ao incremento demográfico, né, ao aumento da população do século XVIII, e de outro, com a grande alteração da ordem econômica inglesa, em meados do século, com a chamada Revolução Industrial, que vai ser tema de uma próxima aula nossa, né? Com isso, vai se criar na Europa uma demanda intensa de produtos agrícolas para alimentar a população que está em crescimento, né? Por outro lado, a Revolução Industrial, que vai se iniciar justamente no setor têxtil, né, no setor de algodão, né, de tecidos, né, vai ampliar muito a demanda por essa matéria-prima. O fornecedor tradicional de algodão era a Índia, que não tinha, nessa época, capacidade para cumprir de forma satisfatória a demanda crescente, né. No século XVIII, as colônias do sul dos Estados Unidos eram importantes fornecedores também, mas elas vão paralisar o fornecimento para a Europa, né, em virtude da chamada Guerra de Independência dos Estados Unidos, e que vai fazer a Europa se voltar, a Inglaterra se voltar para o mercado da América Portuguesa. A produção de açúcar, por outro lado, ela vai retomar também o seu turno num ritmo acelerado de expansão, também nesse mesmo período, segundo metade do século XVIII, em virtude da Revolução Francesa, que vai estimular rebeliões anticoloniais nas Antilhas, né, e vai desorganizar a produção açucareira, né, e favorecer a exportação brasileira, né. No caso, principalmente a rebelião haitiana, né, que vai viver uma agitação sem precedentes, né, mas uma agitação sem precedentes que vai afetar muito a produção de açúcar e, em razão disso, os engenhos no Brasil vão ser reativados, se beneficiando dessa nova conjuntura, né. Por fim, a neutralidade de Portugal diante dos conflitos da Europa, né, desencadeados pela Revolução Francesa, vai criar as condições para o incremento do comércio colonial. Todos esses acontecimentos vão contribuir para alterar a fisionomia geoagrícola do Brasil, né. De fato, a nova conjuntura vai estimular a diversificação da produção, esse último tópico aí, né. A produção de algodão teve como centro o Maranhão. Outras regiões também vão se dedicar ao seu cultivo em menor escala, né,
Nós temos o norte do Pará, Ceará, agreste nordestino, né? Incluindo aqui a capitania de Pernambuco, né? No caso do açúcar, além dos centros tradicionais do Nordeste, né? Novas áreas vão ser ativadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Nesse quadro de diversificação, a pecuária vai ter um papel importante. A pecuária sulina, né, do sul do país, vai ter um papel importante na definição das fronteiras da região do Rio da Prata. Essa atividade teve a sua origem na destruição das missões jesuíticas, né, na segunda metade do século XVIII, pelos bandeirantes paulistas. Né, o gado criado por esses jesuítas vai se dispersar pelos campos do sul e vai encontrar condições favoráveis para se multiplicar, né, vão se reproduzir. As primeiras atividades pecuárias no sul vão se limitar a quase que uma coisa extrativista, né? Você pegar o gado solto para extrair o couro, que é exportado. Curiosamente, não havia consumo da carne. Posteriormente, com a mineração, a capitania do Rio Grande do Sul vai ganhar vitalidade com a exportação do gado, né? O charque para criar a alimentação da mão de obra escrava, inclusive. Com o declínio da mineração, a região vai se integrar definitivamente ao resto da colônia com a produção do charque, né? Carne seca, que vai ser exportado para os centros urbanos e toda a região litorânea do Rio à Bahia. Né? Com essa charqueada vai se consolidar o domínio português na região do Rio da Prata. Pessoal, continuando sobre, houve um pequeno defeito aqui, né? Vamos ficar com a apresentação em duas partes, né? Enfim, eu vou continuar agora com a questão das revoltas, no caso da insurreição, a Inconfidência Mineira e a insurreição baiana, né? Aqui só uma gravura sobre a questão da mineração, né? É uma gravura do século XIX, do Rui Enders, né? Que foi um alemão que viajou pelo Brasil, um artista alemão, né? Um gravurista que gravou viajou pelo Brasil, né? na década de 1820, né? E que vai registrar essa cena da mineração aí, né? Vocês viram a ostensiva presença de escravos na cena. Então, sobre a questão das rebeliões coloniais, né? Você tem os dois grandes exemplos, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, né? Sobre a Inconfidência Mineira, embora os Inconfidentes mineiros não tivessem desencadeado a revolta que clamavam, seu movimento foi desde o início conscientemente organizado, tinha um objetivo claro de, de se separar de Portugal, né? É o que distingue essas duas revoltas, né? A questão do separatismo. Em seu programa constavam os seguintes itens: estabelecimento da capital da República em São João del Rei, né? Criação de uma casa da moeda e fixação do câmbio, a 1.500 réis por oitava de ouro, abolição das restrições legislativas que pesavam sobre o destino diamantino, liberação das manufaturas, estabelecimento de uma fábrica de pólvora, né? Libertação dos escravos e mulatos nascidos no Brasil, a fundação da Universidade de Vila Rica, a abolição do exército permanente e sua substituição por uma milícia nacional de cidadãos, e a criação de parlamentos locais e um parlamento central, né? E o perdão das dívidas extensiva a todos, né? Havia dois pontos sobre os quais não existia inteiro acordo entre os conspiradores: o assassinato do governador Barbacena, né? Que depois já reprimia a revolta, e o problema da abolição da escravatura, ocasionando dois temas que dividiam eles. Para a realização desse programa havia se reunido um grupo bastante heterogêneo, né, em sua maioria membros da elite mineira. Participavam da conspiração figuras como João Rodrigues de Macedo, Cláudio Manuel da Costa, poeta famoso, né? Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto, poetas também, e que participavam da administração colonial, né? E, claro, o Tiradentes, que era membro da tropa paga de Minas, né? A conspiração vai ter início em dezembro de 1788, né? Mas as insatisfações que a derivavam eram de longa data, né? Principalmente essa questão da tributação, né? Foi basicamente uma revolta de uma elite que tinha visto os seus direitos aumentarem sob o governo de Pombal e não queria perder isso, né? Não queria essa repressão toda em cima deles, dessas cobranças e tal, né?
Sobre a Conjuração Baiana, né, no dia 12 de agosto de 1798, em Salvador, vão se afixar em lugares públicos panfletos com as seguintes palavras, né? Animais dos povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, tempo em que seremos todos irmãos, em que seremos todos iguais. Se houve nessas poucas dias, né, o eco da Revolução Francesa, liberdade, tempo feliz da nossa liberdade, fraternidade, seremos todos irmãos, igualdade, seremos todos iguais. É, em nenhum momento da luta pela emancipação das revoltas brasileiras, né, vai se enunciar um programa de linguagem tão claramente revolucionária e radical. Nota-se que os conjuradores tinham acompanhado atentamente a tormenta revolucionária francesa e tinham assimilado a sua linguagem. Sem Inconfidência Mineira se apoiava no exemplo da independência dos Estados Unidos, né, como eu coloquei aí. A Conjuração Baiana se inspirava no modelo da Revolução Francesa, principalmente nos jacobinos. Né? Essa diferença que vai marcar os dois movimentos. Né? Se no caso a Inconfidência ela é pensada como um mero separativo, né? No caso a Conjuração Baiana é pensada como uma revolução social integral. Né? Vai ser duramente reprimida também, e a questão é você pensar porque hoje a memória é tão centrada na Conjuração Mineira, em vez da baiana. Né? Quais interesses isso atende? Aqui, por último, é o Tiradentes, né, na sua figuração famosa, né, tem uma ampla iconografia sobre ele, né, para quem quer entender essa questão da monumentalização do Tiradentes, eu recomendo a leitura do livro do José Murilo de Carvalho, que é o... deixa eu lembrar aqui. Sobre o imaginário da República no Brasil. Né? Ele tem um trabalho sobre isso, sobre o título é esse, você pesquisa lá. E do lado dos conjuradores baianos. Então, enfim, é isso. Fechar esses momentos principais do século XVIII no Brasil, que vão ser o cenário, né, sobre o qual vai se dar o movimento de independência. É isso. Obrigado.